Bom dia, comuna! Alguém falou que eu tinha que dar esse grito aqui quando chegasse. Obrigado, igreja, obrigado, pastor Marco, pastor André, pelo carinho, pelo pastoreio de vocês. Eu costumo brincar que o pastor André tem sido mais meu pastor do que o meu pastor lá da Suécia. Eu falo mais com ele do que o meu pastor local. E realmente tem sido um discipulado, a gente se ajuda, a gente mesmo à distância continua tendo esse carinho, essa ligação em Cristo, né? E hoje eu vim compartilhar um pouco do que tem acontecido conosco, compartilhar uma palavra que eu espero que fortaleça os irmãos aqui. Mas eu queria começar simplesmente confirmando algumas coisas que a gente já ouviu algumas semanas atrás. A gente recebeu o Alan aqui, né? Aliás, antes de eu falar que a gente recebeu, eu só falo assim por causa daquela equipe que está lá no fundo, ó. A gente só participa. Eu escrevi hoje na mensagem que mandei para eles, louvo a Deus pela vida de vocês, porque a gente consegue acompanhar e participar da comuna em qualquer lugar do mundo por causa de vocês. Então, obrigado de coração pelo ministério, pelo trabalho de vocês. A gente acompanha. Aliás, que ano, né? Terminamos a série de Romanos. Foi. Depois tivemos a série de Ruth. Por acaso. A gente tem acompanhado, sim, e tem sido uma bênção para a gente. E a gente veio confirmar o que pastor Alan passou por aqui e contou um pouco do que está acontecendo na Inglaterra. O Hugo também, semana passada, comentou um pouco do que está acontecendo, e eu vim confirmar que realmente está acontecendo um movimento na Europa, e o Espírito Santo começou o avivamento lá. E ele tem sido um avivamento que está acontecendo principalmente entre os jovens. Não é a minha geração, é a geração que está vindo. E eles estão se multiplicando. Tem gente chegando na igreja, tem gente começando a crer em Cristo. E tem sido impressionante, algo que a gente foi para lá acreditando que era um povo frio. Realmente, o povo local, mais antigo, realmente é bem cético, mas a geração nova é muito curiosa e muito receptiva, e quer entender e quer conhecer. E aí esse foi um ano da gente tentar entender um pouco mais qual que é o nosso papel ali. A gente tem trabalhado com um pequeno grupo, esse ano a gente teve vários encontros. Agora, com essa nova fase da gente com trabalho, escola, a Patrícia também trabalhando, a gente está tentando adequar nossas agendas, mas a gente está servindo a igreja local em várias frentes. A gente não está na liderança de nada, mas a gente está no background, está no bastidor. E a gente tem, por exemplo, assistido. Eu estou com um vocabulário meio complicado, gente. Desculpa. A gente tem ajudado, por exemplo, no curso Alfa, que é um curso, acho que a gente até fez aqui na comuna uma época, que é um curso, são 8 estudos sobre primeiros passos na fé, um material maravilhoso. Se você não teve oportunidade ainda de ver, entra lá, alfa.org. Eles têm um material com vídeo muito, muito, muito bacana para quem está dando os primeiros passos. A gente tem rodado esse curso lá na Hillsong, porque o pessoal está chegando. O pessoal tem chegado e a gente precisa dar os primeiros passos. E não basta só um líder estar lá na frente ministrando, a gente se mistura nos grupos, porque nas mesas de discussão tem muita pergunta, e a gente está sendo exposto a perguntas que são incomuns, coisa que a gente está aprendendo, porque a gente cresceu num ambiente aqui cristão, evangélico, católico, que aqui todo mundo, desde criança, sabe quem é Jesus. Acreditando 100% ou não, a gente não tem crise nenhuma. É muito automático para a gente, mas lá a gente tem uma mistura de pessoas locais, muitos sírios, muitos assírios, muçulmanos, cristãos ortodoxos. E aí, por exemplo, num dos cursos Alfa, eu estava num dos grupos ajudando um novo irmão chamado Hassan, que veio do Irã. E o Hassan, ele começou a frequentar a igreja, se converteu faz pouco tempo, agora um pouco depois de agosto, setembro, e ele veio até Cristo por causa de um sonho.
Já ouviu aquela história? Aquelas histórias de que Deus fala através de sonhos e Deus falou com ele e falou assim, olha, você quer saber a verdade? Procura meu filho. Procura meu filho. Aí ele foi procurar uma igreja que falava do Filho de Deus. E aí lá estava ele conosco, e aí ele começa a fazer perguntas que a gente não está acostumado a ouvir. Ô Paulo, eu estou aqui louvando a Deus, estou sedento por entender, mas por que a gente precisa de Jesus? Eu não posso falar com Deus direto? Eu posso chegar... Então são perguntas que a gente não está acostumado a ouvir, né? E foi tão gostoso ver o rosto daquela pessoa, do Hassan, se iluminando. Sabe quando a pessoa começa a irradiar, quando ela começa a entender o que está acontecendo? E esse momento foi muito especial para mim, por N histórias que a gente já viveu. Eu acabei lembrando que o pessoal do Irã fala farsi, e ele estava discutindo comigo que ele estava com dificuldade no inglês, que ele estava com dificuldade de entender a Bíblia. Aí eu abri a YouVersion, puxei lá o Novo Testamento em farsi, e o grupo estava discutindo um assunto. Eu abri a Bíblia, sentei do lado dele e falei, Hassan, leia aqui. Abri em 1 João, numa passagem que explicava por que Jesus é necessário. O Hassan, ele desligou da conversa que a gente estava tendo e começou a ler. Eu acho que ele ficou uns 3 minutos lendo. Sabe aquele momento que a pessoa desliga do que está acontecendo, e ele leu uma parte do Evangelho no texto, na língua dele. Então, são pequenas coisas que a gente está fazendo, mas Deus está precisando de gente para trabalhar com esses irmãos que estão chegando, com a juventude que está chegando. E a gente também tem servido e apoiado outros ministérios. Por exemplo, tem o pastor Joab e a Cristine, que eles vieram da Itália, estão implantando uma igreja um pouco afastada da nossa casa, né? E eles nos convidaram para um batismo, para um culto. Olha, venham, a gente conheceu eles a partir da Caterine. A Caterine agora conhece metade de Estocolmo, né, Caterine? E a gente foi lá, ele falou, não, venham, porque vai ser um domingo especial na nossa igreja, uma igreja bem pequena, e a gente vai ter um batismo. E a gente foi. Chegamos lá, conheci o Billy. Não sei se esse é o nome de verdade dele, ou se é um apelido. Pensa num cara feliz, um jovem, contente. Ele, todo animado por causa do batismo dele, eu comecei a conversar, perguntei do batismo, como é que ele... E a hora que ele começa a contar a história dele, ele veio de uma família muçulmana, acho que com vários irmãos, 9, 10 irmãos, né, Cat? E ele começou a se interessar e querer saber qual era a verdade por trás da Bíblia. O que existia além do Alcorão. E começou a ler. E, gente, quem lê a Bíblia não tem jeito, o Espírito Santo fala com a pessoa. E no final das contas ele acabou se convertendo, acabou de alguma maneira se chegando perto do Joab e da Cristine, que apoiaram e discipularam ele, se converteu ao Senhor Jesus. E a partir disso, a família dele rejeitou ele, expulsou ele de casa. Ele trabalhava, o emprego dele era na loja da família, então ele também foi demitido, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo. E estava morando lá com Joab temporariamente até ele conseguir reorganizar a vida dele. E a gente foi ali, naquele domingo, encontrar o Billy super feliz, que foi batizado no lago, numa manhã fria de outono. E a igreja éramos nós, em 8 pessoas. Então, quando você tem batismo aqui e faz essa festa, faça mesmo. Se você pode ser igreja por alguém que está se batizando, seja igreja, celebre. Vem, traz o seu apito, sua corneta, pode fazer barulho, celebre, porque você tem uma igreja que está te apoiando, que está te abraçando, está abraçando esses novos irmãos. Então, a gente tem apoiado o Joab, a Cristine, em algumas ocasiões. E a gente tem entendido qual que é o nosso papel. Apoiar líderes, suportar, apoiar essa próxima geração. E essa tem sido a jornada da Hillsong nesses últimos 2, 3 anos. O pastor Andreas Nielsen, ele fala muito que nós estamos construindo o nosso topo, o nosso teto vai ser a plataforma de lançamento dessa próxima geração que está seguindo. O nosso teto vai ser aonde a próxima geração vai começar. E é por isso que
A igreja lá, ela está começando a construir locais novos. A Hillsong hoje ela tem 5 sites, tem 5 locais ao redor da Suécia. Alguns locais alugados, eles compraram um terreno, estão construindo. Já está acontecendo algo na igreja, na Suécia, que não é comum. E é impressionante ver como os líderes têm se levantado. Como os jovens têm se colocado à frente. A Cat, às vezes, ela comentou com a gente esses dias, falou, pai, eu estou tentando me encaixar em alguma equipe lá para trabalhar na celebração dos jovens, mas tem muita gente querendo servir, eles estão tentando criar outras equipes para fazer outras coisas, porque tem muita gente. Não é, Cat? Então, esse é o movimento que está acontecendo. E, graças a Deus, a gente pode estar lá suportando. Eles precisam de irmãos maduros na fé, gente que possa discipular, que possa estar lá ao lado deles quando essas perguntas complicadas chegarem. Então, se você tem seu coração ardendo por missões pela Europa, saiba que esse é o perfil que a Europa está precisando agora. Está precisando de cristãos maduros para discipular e apoiar essa juventude que está sendo levantada por Deus. E não é muito diferente do que está acontecendo aqui. Cadê o Next? Se você ainda não abriu os olhos e ainda não viu o que está acontecendo, nós lá do outro lado do mundo já vimos, estamos vendo o que está acontecendo no Next. Deus também está fazendo um movimento aqui. Está levantando uma geração que vai ser, o nosso teto aqui da comuna vai ser a plataforma de lançamento dessa igreja que está se formando. Esse projeto Algo Novo que está rolando agora, ele não é simplesmente uma campanha, eu creio que não é simplesmente uma campanha para a gente pensar num local novo, mas é um salto que a gente está dando para servir essa próxima geração. Muitos de nós aqui, a gente não vai ver os frutos completos do que a gente está plantando agora. Então, Deus também está fazendo uma revolução aqui, em Santo André. Então, 2025 foi um ano para a gente tentar entender um pouco melhor a nossa identidade. E por isso eu queria propor hoje um título para a gente meditar na palavra do Senhor. Se eu tivesse que dar um título, eu daria o título de Identifique-se. Já teve essa situação de chegar numa autoridade, chegar diante de alguém e alguém pedir para você, se identifica aí? Se eu fizer um exercício agora, vocês já se apresentaram, então não vai ter graça, mas se eu fizesse um exercício agora, pedisse para você virar para o lado, para a pessoa que está do lado e se identificar, se apresente. Como a gente está numa igreja, como é que você ia se apresentar? Pensa um minuto. Você ia falar seu nome, ia falar, estou congregando aqui há X tempo, ou minha primeira vez aqui. Trabalho do ministério tal, não ia? O que mais que você ia falar? Ia falar sua idade, ia falar sou filho de não sei quem. A gente, na verdade, ia se identificar de uma maneira que tem a ver com esse contexto aqui de igreja, mas se você encontrar uma pessoa desconhecida lá no supermercado, eu não sei qual que é o supermercado que a gente está indo agora, mas você está lá, no meio da semana, e você conhece alguém, lá você precisa se apresentar. Como você se apresenta lá? Provavelmente, você vai se apresentar de uma outra forma, porque você está num outro contexto, você está com outra identidade ali. Não é questão de ser duas caras, por favor. Pensa no trabalho. Se você está lá numa reunião de trabalho, chega um fornecedor, chega uma visita e você tem que se apresentar lá na sua empresa. Como você se apresenta? Você se apresenta como profissional naquele contexto. Geralmente, nesse tipo de situação, eu falo o meu currículo. Falo, olha, meu nome é Paulo, trabalho em tal departamento, tenho uma história tal aqui na empresa, já fiz isso e aquilo, e hoje sou responsável por tal assunto. Não é isso? E dependendo de que ponto do diálogo você está, dependendo do contexto, a gente tem várias identidades. Você tem uma identidade como pai, você tem uma identidade como filho, você tem uma identidade como torcedor de futebol, você tem uma identidade como membro aqui dessa igreja, como cristão. E não está errado, isso é natural. A gente tem várias identidades ao longo da vida. Mas a minha tese aqui é que, a gente tem várias identidades, mas já parou para pensar que todas as identidades que nós, humanos, fabricamos, essas identidades, ela tem um prazo de validade e ela vence? Ela vence. Um exemplo pessoal.
Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né, a gente congregava na Igreja Batista da Vila Gerte, aqui em São Caetano, querida igreja do pastor Mário, que aliás foi esse ano também. Né? Eu era o Paulinho, filho do Paulo. Meu pai também chama Paulo, eu não sou Júnior. Mas quando eu tentava me apresentar, o pessoal me achava nos corredores, falou, menino, quem é você? Eu sou o Paulinho. Que Paulinho? Eu sou filho do Paulo organista. Ah, agora eu te conheço. Eu dava a referência do meu pai, e aí a minha identidade estava formada. Eu sou o filho do Paulo da Natália. Ah, agora eu sei quem você é. E aí os anos foram se passando. Eu cresci, a gente mudou, fomos congregar em outra igreja. Hoje meus pais, a gente está numa fase que meus pais, eu acho engraçado, às vezes eles vão frequentar, eles visitam outras igrejas, eles visitam ou aqui, às vezes eles vêm aqui, às vezes eles vão na primeira de Santo André, e lá, para o pessoal saber quem eles são, eles se apresentam como, olha, nós somos pais do Paulo e da Patrícia, do pai do Paulo e da Patrícia. Aí o pessoal fala, agora eu sei quem é, agora eu sei quem você é. Só que agora eu estou entrando numa outra fase que, quando eu me apresento, o pessoal não representa, quando eu me apresento, o pessoal não sabe quem eu sou. Aí quando eu falo, não, mas eu sou o pai da Cat e da Sofia. Ah, tá, agora sim. Ah, sim, a Cat eu conheço. A Cat trabalha aqui, congrega com a gente, serve. Então a nossa identidade ela vai mudando. Aquela identidade do Paulinho, filho do Paulo do órgão, era uma e ela vence. Se você é um profissional, se você trabalha uma vida inteira construindo uma competência, construindo uma imagem, uma personalidade, uma identidade profissional, uma hora essa identidade vai vencer. De um dia para o outro, de uma semana para outra, você vai se aposentar e tudo aquilo que você considera como identidade some. Alguns aqui de nós já passou por isso. E é uma angústia, se você não se preparou, fica um vazio de, eu era uma pessoa, e agora de uma semana para outra eu não sou mais aquela pessoa. E na Bíblia tem vários personagens que passaram por isso. Eu escolhi um aqui para a gente meditar. Moisés também teve várias fases. Não é o único, mas eu peguei ele só de exemplo. Moisés, ele teve várias fases muito diferentes. Ele começou já com uma fase bem diferente, que ele nasceu numa época de perseguição. E ele foi colocado num cesto, foi colocado no rio, e foi encontrado pela filha do faraó. E lá em Êxodo 2, versos 9 e 10, a gente encontra um texto que a filha do faraó encontrou o cestinho com Moisés ali, e a irmã do Moisés estava seguindo no rio, e aí a filha do faraó viu a menina, e acabou tendo esse diálogo aqui. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino era grande, ela levou a filha do faraó, da qual ele passou a ser filho. Esse lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Essa era uma fase, a primeira fase de Moisés. Quem é você, Moisés? Eu sou filho da filha do faraó. Então, no palácio ele tinha nome, status, futuro. E aí, quem conhece a história de Moisés, se você não conhece, leia aí Êxodo 2, 3, 4. Você vai ver que, em um ponto, Moisés tenta ser libertador, usando a própria força dele. Ele mata um egípcio ali. Quem é você agora, Moisés? Eu sou o libertador na minha própria força. E, de um dia para o outro, Moisés vira fugitivo. A identidade dele se muda. A identidade dele de menino do palácio mudou, venceu. Ele era o fugitivo agora. Depois de algum tempo, passou vários anos como pastor anônimo no deserto. Vários anos. Moisés, qual que é essa identidade? Eu sou um pastor qualquer aqui, no meio do nada, cuidando de ovelha. Mas Deus chama ele. Um dia Deus o chama.
e dá uma identidade nova para ele, dá uma missão nova para ele. A identidade que Deus concede para nós, para cada um de vocês, para cada um de nós, é a única identidade que permanece e ela não muda. A gente também tem estações, a gente tem identidades diferentes ao longo da vida, e é normal ter isso. O problema é quando a gente se aprofunda tanto num papel que aquilo se torna o seu alicerce da vida. Você se apega tanto àquela identidade, e eu falo por mim como profissional, eu me apego muito à minha identidade profissional, que às vezes até me confundo com aquilo. Eu acho que eu sou aquilo. Eu acho que eu sou aquele engenheiro que faz isso. E quando a coisa dá errada no trabalho, parece que a minha vida acabou. Mas quando chega o domingo, eu vou na igreja, aí eu tenho outra identidade. Então o problema não é você ter esses papéis diferentes, vamos chamar de papéis em vez de identidade. O problema é quando você se apega tanto àquilo que você construiu, que aquilo se torna o seu alicerce de valor. Porque quando aquilo desaparecer, você vai ficar perdido. Existem alguns papéis que eles parecem fortes, mas são frágeis. Por exemplo, a identidade daquela pessoa forte e invencível que você construiu, mas que, por outro lado, ela não pode chorar. Se uma pessoa forte e invencível fica o tempo todo ali controlando para que eu não possa mostrar sinal de fraqueza. O papel do provedor, que fica o tempo inteiro tentando controlar para que não falte nada, ele precisa estar ali no controle de tudo. O papel do líder, que ele está o tempo inteiro buscando reconhecimento. E se não é reconhecido, ele entra em crise. O papel daquela pessoa super religiosa pela religião em si, que ela tenta parecer impecável o tempo inteiro e fica fazendo esforço para que isso aconteça. A pessoa que se sustenta na sua performance, que fica tentando performar para que a imagem dela, a identidade dela se mantenha. Se você faz esforço o tempo todo, um dia a conta chega. E aí eu quero perguntar para você, se você refletir agora, final do ano, 2025, qual foi a identidade que mais se salientou esse ano? Não pensa só nesse ambiente aqui de igreja, pensa como é que foi sua vida. A gente ouviu alguns testemunhos aqui de vidas e coisas que acontecem fora desse ambiente. Como é que foi o seu ano de 2025? Alguma identidade perdeu a validade esse ano? Aquele profissional que estava, ou estudante que está em formação, que às vezes mudou de uma escola, passou de uma fase para outra. Eu sei de gente aqui que entrou na faculdade agora. Aquela identidade antiga está se desfazendo, está se criando uma identidade nova. Aquela identidade da carreira promissora que você tinha, alguns aqui de nós teve uma mudança de carreira e mudou tudo. Uma nova rota. O tempo da aposentadoria chegou, a sua identidade também mudou completamente, essa identidade agora nova. A identidade no campo amoroso, alguns que estavam solteiros, que agora não estão mais solteiros, estão namorando, ou casaram, ou tentaram sair dessa identidade de solteiro e ainda não saíram. Alguns, talvez vocês esse ano foi um ano que a sua identidade de casado se mudou, por N motivos. Talvez a morte separou vocês, talvez algum outro problema culminou na separação do casal. E agora aquela sua identidade que se construiu ao longo de um bom tempo, como cônjuge, aquela identidade se esvaiu. Aquela identidade de pai, mãe, você se via como pai, e aí por algum motivo, ou porque os filhos cresceram, ou porque alguns se foram. Aquela sua identidade de você falar assim, eu sou um pai, eu sou uma mãe. Esse ano foi um ano que aquilo quebrou dentro de você. E agora você está tendo que achar uma nova identidade. Identidade familiar. Dos pais que se foram, dos filhos que se foram. Algumas identidades já venceram, algumas identidades já caducaram e a gente continua tentando ressuscitá-las. Hoje Deus não está chamando a gente para construir uma identidade nova. Se você está num ponto que você está tentando achar uma identidade nova, eu queria trazer uma boa notícia para você.
Deus ele chama a gente pelo nome e oferece uma identidade que dura para sempre. Se você está passando por algum vale achando que quem sou eu agora? O que eu faço agora? Meu 2025 foi turbulento e eu estou perdido, minha cabeça está girando, como é que eu faço agora? Você tem um chamado e você tem uma identidade em Cristo, que a gente às vezes esquece dela. A gente deixa ela em segundo plano, quando essa deveria ser a primeira identidade na nossa carteira. Quando você abre a carteira para se apresentar, essa identidade que Deus te deu devia ser a primeira, a folha de rosto. Essa identidade nunca vence. Essa identidade está um pouco descrita ali em 1 Pedro 2,9. Lá em 1 Pedro 2,9, está escrito assim: vocês, comuna, você é meu irmão, minha irmã. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E não é só um status, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um motivo de existir. E o motivo está aqui: proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes daquele que fez algo na sua vida. E aqui é para sempre eleitos, para sempre sacerdotes de Deus vivo, independente do que está acontecendo com as suas outras identidades. Para sempre uma nação, para sempre uma igreja, independente do que está acontecendo nos outros canais da sua vida. E para sempre ter experiências com Cristo e ter algo para contar. Olha, Deus está me tirando das trevas e me levando para a luz todos os dias. Todos os dias, em vários campos da vida. Então, hoje eu não queria me estender muito, mas eu queria orar com 3 grupos agora, se você se identificar com algum deles. Primeiro, eu queria convidar você que ainda não passou por uma situação que a sua identidade se perdeu ou se quebrou. Se você ainda não passou por isso, ou ainda não caiu essa ficha para você, talvez seja a hora de você fazer um trabalho preventivo, de fortalecer a sua identidade em Cristo. Falar assim, olha, alguma dessas suas identidades, alguma dessas suas áreas onde você acha que você tem solo firme, ela pode, esse solo firme que você acha que é firme pode ser estremecido. Que tal você usar o ano de 2026 como ano onde você vai fazer um trabalho preventivo de fortalecer e se apegar na sua identidade em Cristo? Porque a hora que vier a tempestade, na hora que vier alguma coisa que vai te chacoalhar, a sua identidade em Cristo vai estar arraigada ali. Falar, olha, não importa o que aconteça, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, Deus ainda me conta comigo, Deus ainda tem algo para eu fazer no reino dele. Existem almas lá fora que vão ouvir falar de Jesus por causa da minha voz. Existem experiências que Deus está me fazendo viver porque Ele quer que eu conte para outras pessoas o que eu vivi. Preventivo. O segundo grupo, se você se identifica com isso, talvez seja um tempo de ter cura. Pode ser que tenha algo quebrado aí dentro e você esteja nessa crise, que nem eu estive esse ano em algumas áreas. Olha, não estou me encontrando mais. Algumas identidades, nessa mudança toda que a gente fez de país, mudou muito essa questão de identidade, como é que a gente se enxerga. Nosso papel ministerial, nosso papel, nosso funcionamento como família, meu papel no trabalho, nosso papel na igreja, tudo mudou. E foi um ano, tem sido um tempo da gente se redefinir várias identidades. E às vezes a gente precisa de cura. Precisa de cura e precisa de ação do Espírito Santo para cicatrizar algumas feridas, algumas identidades que se foram, e Deus está aqui para isso. E o terceiro grupo, talvez você seja que nem o meu amigo Hassan, e tem essa pergunta na sua cabeça. Escuta, por que precisa de Jesus? Por que precisa de Jesus? Você está falando de identidade,
Nossa identidade em Cristo. Se você está em Cristo, você tem uma nova identidade. Você é chamado de geração eleita, sacerdócio real. Se você está em Cristo, por que tem que ter Jesus? Deixa eu te contar uma coisa. Por que a gente não fala direto com Jesus? Com Deus? Deus, Ele é santo, então Ele não pode se relacionar com o pecado. Deus é amor, também é. Então, se Deus é amor, Ele pode perdoar todo mundo quando a gente pisa na bola? Quando a gente quebra algum dos mandamentos, por exemplo? Se Ele simplesmente perdoa você por perdoar, Ele quebra uma outra característica dele, que Ele é Deus justo. Tem uma questão complicada aqui. Como é que Deus pode ser amor e perdoar todo mundo? E perdoar sem ter consequência, se Ele é um Deus justo? Ele não pode se negar. Então Deus achou um jeito de resolver isso. Ele mesmo se encarnou e Ele veio pagar o preço do pecado que a gente comete. E quando a gente fala, tá bom, entendi, Jesus veio fazer um sacrifício no meu lugar, para que alguém pagasse a pena que eu ia ter que pagar, então eu aceito esse sacrifício de Cristo e me entrego a Cristo agora. Aí sim, você se conecta com Deus através de Cristo. Talvez você esteja nesse terceiro grupo, você esteja com essa dúvida ainda, por que eu preciso de Cristo? Porque é através dele, do sacrifício dele, que Deus te considera justo, te considera santo agora. Falou assim, tá bom, o seu pecado eu coloquei sobre Cristo, o seu pecado está pago. Mas a gente precisa aceitar e falar, tá bom, eu me rendo a esse Senhor Jesus. Isaías 53, 5 e 6, fala assim, Isaías foi escrito antes de Jesus chegar, tá, gente? Na terra, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava do seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. E Romanos 10, 9 fala como é que a gente faz isso. Como é que você aceita e se rende ao Senhor Jesus. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, se você está nesse grupo, é muito simples. É você se render ao Senhor Jesus e falar assim, eu aceito esse sacrifício que foi feito por mim. Queria te convidar agora, se você se identificou com algum desses três grupos, eu queria te convidar a ficar em pé para a gente orar juntos. O grupo que talvez tenha que fazer um trabalho preventivo e falar, Senhor, eu quero fortalecer a minha identidade no Senhor, para que quando vier alguma tribulação, alguma situação que a minha identidade se estremeça, eu tenha a identidade do Senhor em mim. O segundo grupo, Senhor, minhas identidades se foram, eu preciso de cura. E o terceiro grupo, eu preciso de Cristo. Eu preciso desse Jesus na minha vida, para essa identidade fazer parte do meu DNA agora. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa reunião, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos dá livre-arbítrio e nos deixa desenhar as nossas histórias, nos dá liberdade para a gente construir nossas identidades e formar aquilo que o Senhor nos deu talentos e dons. Mas nós queremos Te louvar pela identidade santa e eterna que o Senhor nos proporciona, Senhor. Essa identidade que em Cristo nós somos geração eleita, somos povo Teu, Senhor. Temos uma história, temos uma missão de proclamar, de espalhar a notícia sobre a Tua boa nova, Senhor. Por isso nós queremos, Pai, colocar o nosso 2025 diante do Senhor. Algumas identidades nossas que algumas se quebraram, algumas mudaram, algumas quebras nos tiraram do circuito, nos fizeram desequilibrar, Senhor. Mas queremos nos colocar diante do Senhor agora e pedir, Pai, fortalece a sua identidade em nós, fortalece em nossos corações, em cada irmão e irmã aqui, essa identidade em Cristo que nós somos, Pai.
E aquele que estiver agora no terceiro grupo e que estiver agora também acreditando a partir de agora que Cristo é o Senhor da sua vida, Pai. Entra nessa vida agora, Senhor. Fortalece, torna essa pessoa numa pessoa nova, numa nova história, Senhor. Escreve o livro dessa pessoa, escreve o nome no livro da vida, Pai. E que essa identidade nova nasça a partir de agora, para toda a eternidade, Senhor. Te louvamos pela palavra, te louvamos por essa igreja, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelo projeto Algo Novo, pelas gerações que estão vindo atrás de nós, e que o Senhor nos use e use essa igreja, Senhor, para proclamar o seu evangelho e para sustentar e apoiar essa nova geração que está chegando, Pai. Obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Pode sentar.